Olá, como vai vocês? Meu nome é Catarina Alexandre Delgado e é um prazer imenso poder fazer parte da Semana da Mulher Espírita. Começamos nossa apresentação primeiro falando sobre que em nome da Semana da Mulher Espírita, a SMEP, a Comissão Estadual do Espiritismo, a CEE, e da Casa dos Espíritas, a Casa Espírita Canto da Paz, que hoje nos recebe com a quinta reunião da 55ª SMEP. Dou as boas-vindas a todos, com muita alegria, que participam deste evento conosco, cujo tema central é Lições da Pandemia à Luz do Espiritismo. Eu fico muito feliz de estar aqui. Para mim, é um retorno às atividades como palestrante, depois dessa pandemia, um retorno felicíssimo, porque palestrar para pessoas amadas fica muito mais fácil. E vocês do Canto da Paz são pessoas muito especiais e que eu amo muito e sinto muita saudade de todos vocês. Muita saudade desta casa maravilhosa, que eu vou mostrar para vocês como os reencontros, eles realmente acontecem. Como nada acontece ao acaso, e eu estou com vocês muito mais do que o que vocês pensam. Essa história começou lá atrás, lá atrás. E aí eu quero aproveitar para me apresentar, tanto para a turma da SMEP, 55 anos, hein, gente? Como também para meus confrades do Canto da Paz. Meu nome é Catarine Alexandre Delgado. Eu sou espírita há 22 anos, participo hoje há mais ou menos 8 anos da casa maravilhosa chamada TEAC, Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo, que é a casa que me recebeu com um amor, aonde eu tive grandes reencontros espirituais, inclusive encontrei minha mãe espiritual lá. A nossa presidente Márcia Áurea me adotou, uma parte dela, minha mãe cedeu para que ela também passasse a ser um pouquinho minha mãe. Então eu digo que eu tenho meu anjo da guarda encarnado. E a gente dá um trabalho ao anjo da guarda da gente, eu devo dar um trabalho a ela danado, viu? Mas eu amo o TEAC, eu amo o Canto da Paz, eu amo vocês todos, viu? Estou emocionada, estou muito feliz de estar aqui e vamos falar sobre o nosso tema, né? Sobre a nossa lição do dia de hoje, para falar dessa vida, dessa vida além da morte, né? A gente conversar um tanto sobre esse assunto. Mas antes disso, nós queremos falar um pouco sobre a SMEP, porque é interessante a gente conhecer a história, né? SMEP, o que significa? Semana da Mulher Espírita de Pernambuco. Nossa, que maravilhoso, que poder maravilhoso a mulher, né? Se empoderando dentro do movimento espírita. Pois é, gente, só que essas mulheres fazem isso há muito tempo. Essas mulheres são mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres que se empenham e não desistem. Aconteça o que acontecer, todo ano elas estão preparando a Semana da Mulher Espírita, com muito amor no coração, com aquela vontade de erguer a cabeça e dizer, eu sou uma mulher espírita. Isso é muito lindo. Então, o histórico da SMEP, vamos lá. A Semana da Mulher Espírita pernambucana, a SMEP, surgiu de um sonho de Elizabeth Dantas, diretora do Departamento Feminino da Comissão Estadual do Espiritismo, a CEE, carinhosamente chamada de Niná, a Dona Niná. Quem não conheceu, quem não viu, né? Dona Niná, pelo menos ouviu falar. No ano de 1967, com o nome de Semana da Mulher Espírita Recifense, época em que a mulher ainda tinha limitada a oportunidade de usar a tribuna. Pois é, a gente ainda passava por esse preconceito,
Mulher não podia falar não, nem podia usar a tribuna. Niná, com a participação de outras mulheres, como Iraci Campos e Nerícia Tavares, alcançou a sua aspiração de realizar um grande evento espírita em Recife. A partir do ano seguinte, 1968, o evento passou a denominar-se Semana da Mulher Espírita Pernambucana e desde então vem ocorrendo sem interrupções na última semana do mês de setembro, com a finalidade de divulgar a doutrina espírita através das mulheres. Para sua realização anual, a cada 2 meses acontece uma reunião para planejamento do evento. Durante o ano, eles se reúnem, certo? A cada 2 meses, para deixar tudo organizadozinho para a gente. Tais reuniões ocorrem no segundo sábado dos meses pares, no Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo, na Encruzilhada, sendo abertas a todas as mulheres espíritas que desejem participar e colaborar com a continuação desse trabalho de amor e dedicação. Ou seja, ele é aberto. Quem quiser, a mulher que quiser participar, a mulher que quiser fazer parte dessa bandeira da Semana da Mulher Espírita Pernambucana, mostrando todo o nosso poder, mostrando toda a nossa capacidade, qualquer pessoa pode participar. E a sede fica no TEAC. Olha que maravilha. Então, fica no centro que eu frequento. É bem pertinho, é bem central em Recife, é um local onde dá para todo mundo se organizar para vir participar. Quem quiser participar, sinta-se totalmente convidado. E vamos falar agora um pouco sobre a nossa querida instituição anfitriã. Quem é a anfitriã que está nos recebendo nesse dia 30? Olha só, vai ser bom porque eu também quero saber mais ainda da história do Canto da Paz. Vamos lá. A nossa instituição anfitriã, a Casa Espírita Canto da Paz, com fundação legal em agosto de 2009, sendo grupo de estudos espíritas o Canto da Paz, formado em 21 de setembro de 1996, tem como mentor José Elias de Almeida e como patrono Luiz Rios. Em 9 de agosto de 2012 foi inaugurado o prédio próprio. Além de trabalho de fluidoterapia, consulta espiritual, passes, atendimento fraterno, há também um trabalho social, a Sopa Solidária, assistindo 60 famílias carentes que recebem sopa e pão todos os sábados. Que maravilha! Certas cestas básicas e enxoval para os recém-nascidos, carinhosamente chamados de Filhos da Sopa. Em 2018, iniciou a construção de um lar para idosos, o Lar Luiz Rios. Gente, conhecer, para a gente que é palestrante, a casa que está nos recebendo é uma satisfação. Mas, para mim, isso é algo extraordinário, porque eu já conheço essa casa, já fiz tratamento nessa casa, sou conhecida, palestrante da casa, amo aquelas pessoas, a Vani te amo, a Vani, vice, amo Cleide, amo todas as fofuchas que estão lá, são pessoas de um amor, de um trabalho belíssimo, sabe, que realmente abraçam a causa. Então, eu sinto a satisfação. Agora, eu vou contar uma história. Eu fiz, há muitos anos atrás, o meu curso mediúnico, que eram 2 anos e meio, estudando a apostila da Federação Espírita, né, brasileira. E aí, nesse curso mediúnico, quem fazia o curso mediúnico comigo era um dos filhos de Luiz Rios. Então, eu ali tive a chance de me aproximar de seu Luiz, que ainda era vivo na época, e frequentava o centro que eu frequentava, porque o filho levava ele lá para
o centro que eu frequentava e assistia às aulas, que é Jesus no Lar, que fica na Madalena, não é o da Torre, é o da Madalena. Então eu conheci Luiz Dias e sou amiga dos filhos dele. Então eu fui muito amiga de Estênio, que era uma pessoa queridíssima, e nós fizemos esse estudo juntos. E hoje considero como um dos meus melhores amigos, uma pessoa muito querida que Deus botou na minha vida, o outro filho do Estênio, do seu Luiz Rios, que é o Estevam. Estevam é meu grande amigo hoje, uma pessoa que eu amo demais, demasiadamente. Então, só para vocês ficarem sabendo aí como é que as coisas funcionam, que nada, né, gente, é por acaso. Nada é por acaso. E o nosso tema do dia de hoje, do dia 30, o nosso tema é sobre perda de pessoas amadas. Não é um tema fácil, é um tema difícil, principalmente falando nessa época de pandemia, onde nós tivemos mais de 500 mil mortos no Brasil, se morreu gente demais no mundo todo, e não pensem o contrário. Toda e qualquer morte, ela deixa, sim, a gente sequelado. Deixa. Imagine para aquelas pessoas que perderam vários entes queridos. Tem gente que perdeu todo mundo dentro de casa e ficou só. Tem gente que perdeu marido, filho, tem gente que perdeu pai e mãe, entendeu? Então, assim, teve situações de morrer a família toda, gente. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto, que ele se encontra lá no Livro dos Espíritos, na questão 934. Vou até abrir aqui logo ela, é porque eu tinha deixado já marcadinha aqui em outro canto. Então, tá aqui, 934, perda de pessoas amadas. A gente vai dar uma lidinha, deixar tudo marcadinho aqui. Mas antes de dar uma lidinha nisso, eu queria começar fazendo uma reflexão através de uma música. Você vai dizer, música? É, através de uma música. Eu quero começar a fazer essa reflexão. Que é a seguinte. É uma música de Milton Nascimento, cantada já por outros cantores, certo? Mas essa música de Milton Nascimento, ela diz assim, presta atenção à letra, vê só. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Já identificaram, né? O resto eu vou ler, porque eu não tenho voz. Coisas que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero, que aí é quando a gente planeja, né? A gente não planeja com os espíritos para voltar? Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só para olhar, passa bem rapidinho. Tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também da despedida. A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. A hora do encontro também é despedida. Ai, nossa, que palavras tão fortes e ao mesmo tempo tão bonitas, gente. Essa música, ela dá pra gente um ensaio do que é a vida. A vida, ela é esta emoção e transição o tempo todo. Tudo é transição, tudo está se modificando, tudo está chegando para ter uma mudança na nossa vida. A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a idade vai chegando, a gente vai ficando velhinho, surge uma doença aqui, uma doença acolá, problemas que nós temos com os filhos, as alegrias imensas, as lindas oportunidades de amar, de perdoar.
Viver. Viver é tudo. Viver é para sempre. Viver. É por isso que a gente vai enquanto estamos encarnados e voltamos. E mais, a gente ainda combina para voltar, a gente pede. A gente pede. Mas estamos aqui para falar das perdas das pessoas queridas. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que a gente precisa começar a mudar de uma forma bem, talvez mais objetiva, porque senão iria demorar muito, sobre o que a gente vê e o que a gente pensa da morte. Eu sei que para nós espíritas isso é muito fácil, né? Ah, gente, é muito fácil. Perder alguém da família, a gente não sofre. Não, a gente sofre, porque a gente é humano, porque a gente ainda é apegado à matéria, porque a gente ainda tem os nossos sentimentos pequenos. Então, é claro que nós sofremos. Normal, natural, é importante, inclusive, se viver o luto. Muito importante. Ah, morreu. Ah, tô ótima. E daqui a pouco tá pinel da cabeça porque não viveu o luto. Então, nós espíritas sofremos, passamos pelas nossas provas, como todo e qualquer pessoa. Não existe diferença para Deus. Deus ama a todos indistintamente. Agora, muitas pessoas não têm nem a cultura, nem o entendimento de morte que nós temos. Muitas, a maioria do planeta. Nós somos uma religião ainda pequena, bem difundida no Brasil, mas nos outros países não é tão difundida, não, né? Para ter a compreensão, para aprender o conhecimento sobre a morte, para desmistificar o que significa morrer. Para nós é mais fácil. Não quer dizer que a pessoa não vai surtar, não quer dizer que a pessoa vai fazer alguma besteira, não quer dizer que a pessoa vai passar um tempo meio perdido. Pode ser que aconteça tudo isso, inclusive nada. Pode ser que ela tenha muita resignação, sinta a dor, mas compreenda totalmente à luz do Espiritismo o que significa a morte, sabe que é só uma passagem, é só a estação desse meu lugar. A pessoa está ali, um está pegando o trem para chegar, o outro está pegando o trem para voltar para a verdadeira casa, que é o plano espiritual. Então, trabalhando nessas perspectivas de quem vai e de quem volta, a gente consegue ter uma visão diferenciada. Gente, o próprio Livro dos Espíritos, né? Que maravilha, eu não sei com vocês, mas comigo salvou minha vida. Eu amo, eu sou apaixonada. É o livro da codificação que eu mais me identifico. Fui coordenadora já desse estudo. Lá em Jesus no Lar eu era coordenadora. Hoje eu estou ensinando na evangelização dos adolescentes. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Tem sido um prazer enorme, tem sido uma delícia. E estudamos também num grupo de estudo que nós fizemos agora na pandemia, que durou desde lá do início. Nós passamos a fazer todos os dias o Evangelho, e depois que terminamos o Evangelho, nós começamos todos os dias, às 8h30 da noite, a fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Ou seja, foi o nosso grande tratamento espiritual durante essa pandemia. Nossas atividades continuaram todas online e foi muito interessante porque a gente teve a chance de se aproximar, inclusive, de pessoas que a gente nem tinha tanta aproximação, nem tinha tanto contato. Mas é isso aí. É isso aí. A vida é uma fagulha. A vida passa muito rápido. Gente, o tempo que é contado para nós não é o mesmo tempo contado para a vida espiritual. Lá não é a mesma coisa. O tempo lá passa muito, 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 muito rápido. Né? Tudo mais acelerado. Mas, em compensação, a nós aqui, que vibramos nessa energia mais densa, mais pesada, a gente fica mais obscurecido. Eu estava me lembrando de uma vez eu ouvi um palestrante, eu não me lembro o nome dele, não me lembro agora, meu Deus, devia ter anotado. Mas eu estava me lembrando de um palestrante que ele saiu com a seguinte, eu acho que foi Andrei Moreira, eu acho que foi. Ele saiu com a seguinte colocação, bem interessante da gente refletir. Ele diz que nós, quando desencarnamos, nós nascemos. E que nós, quando encarnamos, nós morremos.
Aí eu digo, mas como assim? Aí você vai ver a explicação. Ora, se eu sou espírito eterno, e como espírito eterno, eu vou estar, eu vou voltar para a minha verdadeira pátria, eu estou nascendo para ela, eu estou voltando para os meus amores, para a minha família, que é muito maior do que a nossa encarnada. Eu estou abraçando essa nova vida, a minha vida verdadeira, que me liberta da carne, da força, da energia densa e pesada que é a do corpo físico. E quando nosso planeta não é planeta Terra, quando eu reencarno, eu me interno, ou então eu reencarno, eu volto até a carne, o que significa que eu volto a ficar densa e obscurecida durante um tempo de provas e de expiações. Isso é natural. A gente, quando vai lendo e estudando cada vez mais a doutrina espírita, a gente vai vendo isso tudo com muita naturalidade. Não significa dizer que quando uma pessoa que nós amamos, ela desencarna, que nós não vamos passar um tempo de luto, de dor, de sofrimento, porque a saudade que vai nos dar é que nos vai dar essa perspectiva de passar um tempo em sofrimento e em tristeza. Mas, em compensação, a doutrina dos espíritos, sabendo que nós vamos nos reencontrar, porque a verdadeira vida é espiritual, porque o verdadeiro laço de família é o amor, nós vamos nos reencontrar. Então, sabendo disso, nós conseguimos ir nos acalmando mais rápido, nós conseguimos sair do luto um pouco mais rápido, nós conseguimos ir voltando para as nossas atividades, e aí a gente começa a realizar o grande e verdadeiro desapego. Eu te amo, eu quero que tu sejas feliz, então eu preciso me desapegar para que você continue aí a sua vida e eu aqui a minha, e um dia a gente se encontra. É interessante que eu sempre brinco, aqui em casa falar da morte é a coisa mais natural do mundo. Eu e minha mãe, nós temos nossas mortes planejadas. Gente, a gente devia fazer isso. Olha, eu sou advogada e digo a vocês, se as pessoas se organizassem para morrer, ia dar tanto menos dor de cabeça e trabalho para os que ficam. Porque os que ficam sofrem, viu? Aí começa o processo de sucessão, de herança, é um sofrimento. Olha, eu sei disso, e como sei, por ser advogada nessa área. Mas a gente conversa aqui em casa naturalmente, porque todos nós aqui em casa somos espíritas. Não quer dizer que não seja difícil, mas a gente conversa. Eu já conversei, inclusive, com meus filhos. Eu tenho um filho de 25 anos e tenho uma filha de 11 anos e que eu já conversei com ela naturalmente. Filha, morrer é normal, a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E vamos combinar? Vamos combinar uma coisa? Quem for chegando primeiro por lá, vai trabalhando, conseguindo um bônus horazinho para conseguir uma casinha para quando a outra turma for chegando. Então, quem chega primeiro recepciona quem vai chegar. Fechado. Aí, todo mundo aqui é fechado nessa ideia. Todo mundo aqui. Então é isso, nós somos todos fechados nessa ideia, totalmente fechados, nessa ideia de que um vai receber o outro, e que um vai cuidar do outro, e a gente vai conseguir fazer em família esse reencontro, porque os amores sempre se reencontram. Então vamos lá para ver o que diz o livro dos Espíritos sobre a questão. Eu estava dando uma olhadinha, e lá no índice remissivo, nós temos lá, morte. Vê quanta coisa você aprende lendo o livro dos Espíritos. Morte, aí ele vem, questão 97, a alma após a morte. Letargia, causa da morte, morte coletiva, consciência física da morte, de entes queridos, né? Aproximação de entes queridos, destino das crianças, depois da morte, a fatalidade, penas, perturbações espirituais após a morte, sentimento do momento da morte, separação da alma e do corpo, temor da morte violenta, depois da morte violenta e dos suicidas. Então, vê, tudo isso o Livro dos Espíritos nos traz, nos ensinando, só aí, viu, gente? Nos ensinando. Você vai lá atrás no índice remissivo, você vai encontrar a palavra morte e você vai ver tudo o que está escrito e volta para as questões e lê e aprende. Aprende.
por você mesmo. Quanto mais você fizer esse estudo, quanto mais você pegar o livrinho e abrir, sem ter medo dele, porque está escrito Livro dos Espíritos, não quer dizer que vai sair espírito nenhum daquele de dentro. Não vai sair. Então fica tranquilo. Você vai aprender, vai desmistificar a ideia da morte como desgraça, problema, angústia, vida eterna, sono eterno, que um dia Deus vai despertar. Não, você vai encontrar seu filho, você vai encontrar o seu amor, você vai reencontrar, se for da sua programação, se for do merecimento, se vocês tiverem um amor verdadeiro por aquela pessoa X ou Y, o encontro sempre vai acontecer, porque o amor verdadeiro, ele é atraído um pelo outro. Nossos filhos, nossos pais e por aí vai. Até porque fazem parte da nossa família espiritual, certo? Muito bem. E aí a gente vai lá para a questão tema da nossa palestra, que é perdas de pessoas amadas. Na questão 934 diz assim: a perda de pessoas que não são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto, tanto mais legítimo por ser irreparável, independentemente de nossa vontade. Foi Kardec que perguntou isso. E os espíritos respondem: essa causa de desgosto atinge tanto rico quanto pobre. É uma prova ou uma expiação. E é a lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos. Veja o que os espíritos estão dizendo. Com vossos amigos, pelos meios que tendes, esperando que, para isso, tenhais outros mais direitos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ele diz que através da mediunidade, né, a gente poder se comunicar, isso quando for no futuro vai ser feito para passar um WhatsApp. Vai ser, porque a matéria vai se intelectualizando na evolução do tempo, né? Essa é uma das características, né, da necessidade da gente, inclusive, reencarnar. Uma das é crescer, evoluir, passar pelas nossas provas, aprender a amar, como diz minha filha sempre. Filha, para que a gente nasce? Para aprender a amar. Aí outro dia, filha, para que a gente nasce? É para aprender a amar. E é por aí, para aprender a amar, para aprender a ser feliz. E a gente só é feliz amando a nós mesmos e aos outros. E a Deus sobre todas as coisas. A gente só é feliz assim. Chora, erra, comete um erro de novo, passa por situações difíceis, perde uma pessoa amada e supera, levanta a poeira, sabe como é que a coisa funciona e vai seguir em frente. A saudade vai continuar? Vai. Muito grande. Porque a gente ainda tem um apego e a gente sabe da questão da convivência. Quando a gente está convivendo com aquelas pessoas, a gente tem um envolvimento muito forte com elas. Perdê-las, no sentido delas desencarnarem, a gente não. É um grande sofrimento. Mas é um sofrimento que pode, sim, junto com a doutrina espírita, ser literalmente vivido no momento certo e superado no momento certo, para que a gente dê continuidade às nossas vidas e às nossas próprias histórias, porque a gente também precisa continuar vivendo tudo o que a vida tem para nos oferecer, para a gente crescer e evoluir. Então, essas mensagens, elas são muito fortes, e principalmente quando a gente vai falar do Livro dos Espíritos, a gente vai falar no Evangelho também sobre as perdas prematuras de pessoas amadas e queridas. A gente sabe que essas pessoas passaram já o tempo dela, já fecharam com o seu compromisso reencarnatório e simplesmente voltaram para a pátria espiritual. É simples assim. Agora, a gente, que tem ainda muita limitação, a gente complica. A gente complica de tal maneira que a gente chega ao ponto de obsidiar a pessoa que se foi. Vocês acreditam nisso? Como é que uma mãe que ficou, ou uma filha, obsidia a mãe ou o filho que já se foi? Desespero. Entra em desespero, entra em agonia, entra num sofrimento e numa depressão muito pesados. A outra pessoa do outro lado tá vendo a situação, vai sofrer junto com você. E muito. Eu lembro que quando meu pai morreu, eu tinha 16 anos. Foi muito difícil.
muito difícil. A gente dormia, eu, minha mãe e minha irmã, no mesmo quarto, de tão difícil que foi a energia. Foi muito pesado, foi acidente de carro, ele tinha bebido. Então, tem todo o processo que depois que eu entrei na doutrina espírita, eu fui aprendendo, né? Mas a gente dormia agarrada às 3. Porque a gente ouvia ele pela casa, ouvia a campainha tocar, ele querendo entrar, porque ele já estava separado de minha mãe, então ele queria entrar de todo jeito. E a gente ouvia a campainha, mãe, eu dizia assim, mãe, a campainha tá tocando, é painho, é painho. Com medo, com medo. Olha, a primeira coisa que eu acho que eu vou fazer quando eu desencarnar e reencontrar meu pai, fazer, me perdoe pela minha ignorância. Me perdoe pela minha ignorância. Meu Deus, como eu era ignorante. No lugar de ficar feliz porque você estava vindo, ou lhe ajudar no que você devia estar, provavelmente precisando muito, eu lhe afastei. Porque eu ainda não era espírita e não compreendia. E engraçado que, como médio desde criança, e ele sabia que eu era, porque ele acompanhou várias situações comigo, pedia para que eu não contasse absolutamente ninguém, ele e minha mãe, mas eles sabiam. E aí, mas nunca procuraram religião nenhuma, nem o espiritismo. Eu fui procurar depois que ele morreu sozinha. Mas aí, ele dizia assim, ele chegava de madrugada, eu estava dormindo, isso um mês depois da morte dele, e ele deitava na cama para dormir comigo. E eu acordava, quando eu via ele lá na cama, sabe o que eu fazia? Eu dava um grito e saía correndo. Eu conto essa história para todo mundo. Porque como é que uma pessoa que você diz que ama, você vai ter medo dela? Medo. Olha, eu já disse a meus filhos, se quando eu for embora, que eu vier visitar com vocês, é porque eu vou estar morrendo de saudade. Então vocês, deixem de drama e de frescurite e me recebam bem. Me recebam bem, não façam isso não. Porque eu vou estar sentindo muita falta. E eu não quero que vocês me recebam dessa maneira, né? Botando para correr o espírito. Que é isso? Enquanto outros ficam implorando para ter um encontro. Querem receber tanto uma carta consoladora. Querem tanto poder saber, fulano, como é que você tá, como é que tá a sua vida, eu te amo, eu morro de saudade. Né? Enquanto isso, a maioria tem medo. Já pensou? Medo de quem se ama não pode ter medo de quem se ama, né? Então é um processo natural, a morte para nós espíritas, nós entendemos que a morte é apenas uma transição. Ela vem, claro, com um processo de perturbação, porque realmente você está deixando um corpo, você saiu do casulo, virou borboleta e foi voar. E você não sabia nem que podia voar. Então, realmente é um processo complexo nesse sentido, mas é uma liberdade do espírito, uma grande alegria, porque ele volta à vida verdadeira dele, que é o plano espiritual, e sai dessa vida, que é essa vida que o prende, que é essa vida que o sufoca e que o angustia. Então, nós temos aí essa compreensão sobre a morte. E perder alguém que a gente ama, seja encarnado ou desencarnando, sempre vai ser doloroso. Acho que é necessário, dependendo do caso, a pessoa fazer tratamento espiritual, a pessoa fazer tratamento psicológico, que é a medicina do futuro, é tratar a cabeça, gente. Não é porque é doido, não. Que isso chama-se ignorância, achar que quem se trata num psicólogo é doido. O nome disso é ignorância, certo? Então a gente precisa orientar as pessoas, que às vezes ela precisa tomar um remedinho, precisa ir no psiquiatra, e isso não é vergonha nenhuma. Quem colocou os médicos na Terra foi Deus. Se existe a medicina, é para nos ajudar. Não é para a gente ficar botando rótulos e julgando e apontando o dedo para os outros. Então, nós precisamos, inclusive nós que fazemos atendimento fraterno, acolher a pessoa, dizer que ali no centro a gente vai dar todo o apoio, tudo que ela está precisando, mas que ela precisa, concomitante a isso, fazer, dependendo do caso, claro, né, gente? Um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, porque às vezes a tristeza é tão profunda que ela deixa de produzir determinadas substâncias que o cérebro produz. E é preciso repor
E é com remédio que se repõe. Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. Então a gente precisa abrir a nossa mente e o nosso coração para poder fazer isso. Um dia desse eu estava pensando assim, principalmente nessa pandemia, eu acho que todos nós pensamos, meu Deus, se fulano morreu, cicrano, como é que vai ser a minha vida? Ou pensar assim, meu Deus, e se eu morrer? O que é que vai acontecer com os meus filhos? Aí a gente que estuda, que vai lendo e etc., eu parei para pensar, eu disse, mas isso é a coisa mais natural do mundo. E na nossa cultura ocidental, ainda precária, a gente vê isso como um problema. Lá em determinadas culturas orientais, eles veem a transição para a vida espiritual uma festa. Eu sempre brinco quando uma pessoa desencarna, que a família está muito triste, eu digo assim, olha, aqui a gente vai sentir o nosso luto, a gente deve sentir, a gente vai ter tristeza, mas tenha certeza que do outro lado está tendo uma festa. Está tendo uma festa. Se você parar para pensar por esse prisma, epa, peraí, a dor não é tão grande assim não. Vamos festejar, né? É isso que os orientais fazem. É isso que a turma lá do Oriente, eles conseguem, muitos deles fazer. Eles conseguem entender a logística e a profundidade disso e eles comemoram. Não é só lá, claro, a gente tinha aqui antigamente nas regiões, em algumas regiões do Brasil, isso antigamente, mas existia, que se bebia o morto. Parece que ainda hoje tem alguns locais que faz isso. Mas não no sentido, né, porque beber o morto, eu sinceramente, tenha paciência, né? Mas assim, no sentido de que eles entregam de uma forma, eles têm tanta certeza de que a vida continua, de que está tudo certo, que apesar da saudade que eu vou sentir, eu vou me encontrar com você, que está tudo bem. Dói, tá doído demais, mas eu aceito. A falta de aceitação, a revolta, é que traz a grande perturbação que vem associada a processos obsessivos e a dificuldades de superação. E aí essas pessoas vão precisar se aprofundar mais num tratamento e fazer um tratamento também acompanhado ao espiritual, um tratamento psicológico e, se for necessário, medicamentoso com médicos, né? Melhor ainda se for psiquiatra. Isso é natural, gente. Isso é a coisa normal, tem que se fazer por um período até a pessoa se sentir melhor e mais forte e continuar a sua própria vida. Continuar a sua própria vida. Nós ficamos realmente assim muito felizes com essa oportunidade de falar para o Canto da Paz. Vocês sabem do meu amor por vocês. Esse amor nunca deixou de existir, né? Ele nunca deixou de existir. E eu quero dizer a vocês que a minha felicidade para isso é muito grande. No nosso encerramento, nós vamos fazer o seguinte, convidar todos para assistirem amanhã, às 20 horas, a palestra de Ivanira Miranda sobre o tema Compreensão do Necessário e do Supérfluo, pelo canal do YouTube da SMAP. Ok? Estão convidadíssimos. E agora, vamos fazer a nossa prece final. Vamos nos concentrar, vamos pensar em Jesus e que tudo é transitório, tudo passa. Que a gente possa fazer o melhor que a gente pode enquanto estamos aqui. Sejamos fortes, sejamos corajosos de enfrentar as dificuldades da vida. Nós reencarnamos na época certa e com as pessoas certas para a nossa evolução. Jesus, muito obrigado por todo o teu amor. Ilumine e protege a todos nós na noite de hoje. Ajuda todas as pessoas que desencarnaram nestes 2 anos, seja a causa que for, principalmente a turma da Covid. Ajuda as familiares que ficaram sem entender, por ser tudo tão rápido, tão rápido. Ajuda essas pessoas, Senhor, que ainda estão sentindo dores profundas nos seus corações. E certos do teu amor, certos dessa esperança extraordinária que invade e imunda o nosso ser, nós pedimos a tua permissão para terminar a palestra de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Logo, logo estarei aí presencialmente para dizer a vocês o quanto eu amo vocês e o quanto eu senti falta de estar ao lado de vocês. Um abraço à SMAP, todos que fazem a SMAP, e um abraço a todos que fazem o Canto da Paz. Beijos,
no coração de vocês.